estamos começando a primeira parte desse estudo e eu quero te dizer que ele é um estudo rico de revelações e aplicações práticas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional e física. Depois de realizar muitos milagres e pregar em várias regiões, o nosso Senhor ele tomou uma decisão de retornar à sua cidade, de ir para Cafarnaum. Mas chegando nessa cidade, o nosso Senhor ele já se deparou com uma situação que requeria um milagre, uma ação do alto, uma intervenção do poder divino. Ele se encontra logo no início de Mateus 9 com um senhor, com um paralítico. Então nós vamos analisar um pouquinho cada parte desse texto para podermos entender e aplicar esse conhecimento que o Senhor Jesus traz para a nossa vida. Então, eu te peço que você abra a sua Bíblia em Mateus 9 e nós vamos começar lendo alguns versos. Amém? A palavra diz em Mateus 1, entrando Jesus num barco. Ele passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E a palavra diz: vendo-lhes a fé. Jesus, naquele momento, eu imagino ele olhando aquela situação, aquele quadro. Um homem sendo carregado por seus amigos. E Jesus não somente contempla a fé do paralítico, ele contempla a fé daqueles que carregavam aquele homem, porque ele disse, vendo-lhes a fé. Jesus vira e ele diz para o paralítico: tem bom ânimo, filho, tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Mas aí, como em toda situação de fé, sempre tem aquele negativo, não é? Que chega para trazer alguma crítica, para comentar algo negativo. E não foi diferente nessa situação. Alguns escribas, eles pensavam consigo mesmo, eles diziam: este homem blasfema, ele está blasfemando. Então, eu quero te dizer, se você está notando, anote algo muito importante. Quem caminha com você pode mudar a sua vida, pode mudar o rumo da sua vida. É isso que aconteceu com esse paralítico. E Jesus nos deixa esse exemplo. Por isso eu te digo que quem caminha com você pode mudar a tua história. Os amigos daquele paralítico, eles desempenharam um papel crucial em relação à cura daquele homem. Porque Jesus, ele disse, vendo-lhes a fé. Isso demonstra a importância de andar com pessoas de fé. Amém? Com pessoas de fé que nos ajudam a nos aproximar do nosso Senhor. Então, talvez nesse momento você possa parar e pensar consigo mesmo: com quem eu tenho andado? São pessoas de fé? São pessoas que têm me aproximado do meu Senhor? Ou são pessoas negativas, que pensam coisas negativas? Pessoas frias na fé. Quem são os seus amigos? Jesus, ele admira a fé daqueles que estavam com o paralítico. Ele admira. E Jesus responde, não apenas curando fisicamente aquele homem, mas ele dá um primeiro passo perdoando os pecados. Ele vai no espírito, na cura dos pecados, no perdão. Ele diz: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus focou primeiramente no estado espiritual daquele homem. Isso me diz que Jesus, ele está muito preocupado com o nosso estado espiritual. Fica muito claro que algumas enfermidades, elas começam na alma. Depois elas se manifestam na carne.
O pecado paralisava aquele homem. Se assim não fosse, o Senhor não teria começado a cura, dizendo: os teus pecados estão perdoados. Havia uma paralisia causada pelo pecado. Então eu quero mais uma vez pedir para você tomar nota, para que você nunca mais esqueça que o pecado, ele nos paralisa, mas o perdão, ele nos restaura. Amém? O pecado paralisa, o perdão restaura. E pensando sobre esses efeitos poderosos do pecado na vida de uma pessoa, eu quero falar com você sobre alguns efeitos espirituais. O pecado, ele nos desconecta de Deus. Ele nos desconecta da fonte de vida, do propósito. Por isso que a palavra diz, para nos alertar, que o salário do pecado é a morte. Como a paralisia física, o pecado impede o movimento. Ele impede uma pessoa de avançar espiritualmente. Ele não só faz isso, ele cria um ciclo de culpa na vida da pessoa. Um ciclo de culpa, de vergonha, de medo. E eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu peco, seja no meu dia a dia, acontece, né? A gente não está isento de pecar, ninguém está. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E às vezes, um pensamento, ele é um pecado que toma conta do nosso ser. E quando a gente peca, seja por pensamentos, por palavras, por atitudes, se torna tão difícil buscar a Deus ou acreditar que somos dignos do seu amor, que somos dignos do seu perdão, da sua misericórdia. E o pecado, ele faz isso, ele cria esse ciclo de vergonha, de culpa, de medo, e ele também traz pesos emocionais para a nossa vida, pesos emocionais e relacionais. O pecado, quando ele não é tratado, ele gera uma estagnação emocional, uma paralisia mesmo. E aí ele gera mágoas, rancores, ele gera inseguranças, ele impede o nosso crescimento de uma forma geral. São cadeias na nossa mente, na nossa alma, na nossa existência. E se não bastasse isso, ele também afeta os nossos relacionamentos, causando divisões, causando afastamento de pessoas importantes nas nossas vidas. Então, o pecado ele tem efeitos práticos. Assim como o paralítico ele dependia de outras pessoas, o pecado ele nos torna dependentes de alguns padrões que são destrutivos para a nossa vida. Sejam eles vícios, comportamentos, ele sempre nos torna dependente desses padrões. E o pecado ele nos prende em uma vida muito limitada e nos deixa sem propósito, sem visão de futuro e pior, muitas vezes sem esperança de mudança. Mas existe um outro lado. Quando existe o perdão, existe a restauração. Assim como o pecado ele tem efeitos poderosos na vida de uma pessoa, o perdão ele também tem. O perdão ele nos leva a uma reconexão com o nosso Deus. Quando Jesus ele perdoa o nosso pecado, ele nos restaura. Ele restaura o nosso ser e restaura a nossa comunhão com o Pai. Você quer algo mais precioso que isso? Ele também nos livra da culpa e ele nos traz um senso, ele renova o nosso senso, para que nós tenhamos um senso renovado de propósito. O perdão, ele nos dá acesso à graça de Deus. Por isso eu sempre digo, quando você pecar, não demore
a pedir perdão, a se arrepender genuinamente, porque o perdão, ele nos dá esse acesso à graça do nosso Pai. Ele também nos fortalece para vencer as limitações que foram causadas pelo pecado. Porque os efeitos do pecado, eles continuam ainda na nossa vida por algum tempo. E se nós não pecarmos mais, então o perdão, né, que veio através de um arrependimento genuíno, ele nos ajuda a vencer aqueles efeitos, aquelas limitações que foram causadas por aquele pecado. O perdão, ele traz libertação. Assim como o paralítico, ele levantou, ele caminhou. O perdão nos dá uma nova chance de caminhar em liberdade, de caminhar em plenitude. Ele nos permite abandonar o peso do passado. Quantas vezes você se sentiu leve após liberar perdão, não é? Ele nos livra disso, desse peso, e ele nos ajuda. O perdão de Deus, o perdão das pessoas, o perdão a si mesmo, ele nos ajuda a avançar em direção ao que Deus preparou para nós. Amém? Então, entenda que o perdão, ele traz renovação, ele restaura a nossa identidade em Cristo. Você vai se lembrar do filho pródigo, quando ele teve o encontro com o Pai e se sentiu perdoado, a identidade dele foi restaurada. É lindo o que o perdão faz na vida de uma pessoa. O paralítico não era apenas agora um homem curado fisicamente, mas ele se tornou um testemunho vivo do poder de Deus, da ação do Espírito Santo. E é isso que o perdão faz. Ele nos transforma em instrumentos de restauração, para que outras pessoas possam ver, para que isso se espalhe, para que a graça que nós recebemos se espalhe e alcance outras vidas. Amém? Agora, como aplicar essa verdade na nossa vida? Eu quero te dar 4 atitudes para que você possa realmente vencer nessa área. Amém? 4 atitudes. A primeira delas é que você reconheça se existe algum tipo de paralisia na sua vida. É importante refletir, meu querido e minha querida. Refletir, pergunte a si mesmo se existe. E se existe, em quais áreas da sua vida você se sente preso? Quais áreas você se sente incapaz de avançar? Estamos ainda no início do ano, não é? Um bom tempo para ainda fazer algumas análises, algumas reflexões. Então, se você se sente preso em alguma área da sua vida, reconheça o que é que está causando essa paralisia. Amém? Isso pode estar relacionado a algum pecado não confessado. Às vezes, o ser humano costuma jogar coisas debaixo do tapete e deixar lá, prefere não mexer. Então, é importante que você faça essa análise. Pergunte a si mesmo: existe algum tipo de paralisia na minha vida? Existe falta de perdão? Existe a necessidade de perdoar a mim mesma? Existe a necessidade de confiar mais em Deus? E se você encontrar alguma área de paralisia na sua vida, busque o perdão do Pai o quanto antes. O primeiro passo para restaurar a sua caminhada é confessar a Deus os pecados que têm te paralisado. Talvez são iniquidades que estão enraizadas dentro do seu ser, coração duro, endurecido pela vida, não perdões, rancores, angústias, tantas coisas. Eu te digo que você precisa decidir perdoar a si mesmo e ao seu próximo e pedir perdão ao Senhor. Amém? Lembre-se que Ele é
fiel e justo para perdoar e purificar-nos. Ele é fiel e justo. Ele é bom, ele é misericordioso. E também libere perdão. A palavra diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Não retenha o perdão. Amém? Nós precisamos não apenas receber o perdão do Pai, mas também liberar perdão para os outros e para nós mesmos. E essa atitude trará cura emocional, trará restauração nos relacionamentos, trará conforto para você mesmo, paz para o seu coração. Amém? E fará algo ainda mais glorioso, fará com que você caminhe em novidade de vida. Assim como o paralítico, ele foi instruído pelo Senhor a levantar-se. Tome atitudes práticas que te demonstrem a sua nova liberdade. Uma vez que você foi perdoado e perdoada, deixe o passado. Não coloque a mão do arado no arado e olhe para trás, não. Deixe o passado e viva uma nova liberdade em Cristo. Busque a comunhão com Deus, restaure os seus hábitos saudáveis e viva uma vida que em tudo que você fizer, a sua prioridade seja glorificar o nome do nosso Deus, para que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma Bíblia ambulante, é um testemunho vivo da palavra de Deus andando sobre a terra. Amém? Eu quero te dizer que o pecado, ele nos prende, ele limita o nosso potencial e, pior que isso ainda, nos rouba a paz. E o perdão, ele nos liberta, ele nos cura e ele nos coloca de volta no caminho que Deus planejou para nós. Amém? Jesus, ele não apenas nos perdoa, ele nos capacita a levantar, a tomar o nosso leito e caminhar como testemunhas da sua graça e do seu poder. Amém? É isso que o nosso Senhor faz com o coração arrependido. Como Deus se agrada de um coração arrependido. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 4, a partir do 4, diz o seguinte: Jesus, porém, veja, nós paramos naquele momento em que os escribas estavam pensando, eles não estavam falando, eles estavam pensando que Jesus era um blasfemo. E aí o verso segue dizendo: Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, ele disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Ele pergunta. Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Agora eu quero que você preste atenção que Jesus fez essa pergunta sem eles terem esboçado nenhuma palavra. Jesus leu os pensamentos. Jesus conhecia os pensamentos assim como conhece o meu e o seu pensamento. E Jesus continua dizendo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. Ele então se vira para o paralítico e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que o paralítico se levantou e foi para a sua casa. E vendo isso, grandes multidões, possuídas de temor, de admiração, glorificavam a Deus, que de tal dera tal autoridade ao homem. Eles glorificavam. Eu quero te chamar a atenção para algo aqui. Jesus, ele faz uma pergunta que nós precisamos analisar. Ele diz: por que cogitais o mal no vosso coração? Quando Jesus, ele faz essa pergunta, é o mesmo que ele dizer: por que vocês estão alimentando maus pensamentos? Porque vocês, de uma forma deliberada, estão
tendo maldade em vossos corações. Entenda que quando ele pergunta por que cogitais o mal, ele está dizendo, ele está falando de um problema espiritual muito sério, muito sério. Ele está dizendo que pensamentos maliciosos, pensamentos incrédulos, pensamentos orgulhosos, eles são alimentados por nós. Nós é que alimentamos esse tipo de pensamento no nosso coração. Por que cogitais o mal? Porque estão alimentando de uma forma deliberada o mal no seu coração. Agora, você entende que se ele faz essa pergunta, nós precisamos analisar o outro lado, porque se nós podemos alimentar maus pensamentos, nós também podemos alimentar bons pensamentos, que é o que Jesus espera de nós, bons pensamentos. Ou seja, como está o estado da nossa mente e do nosso coração? O que nós temos alimentado? Bons ou maus pensamentos? Jesus, ele conhece o nosso pensamento da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E o que você tem alimentado o seu coração? O que você tem alimentado a sua mente? A Bíblia diz que do coração flui as saídas da vida. Flui. Ele é fonte, ele é o centro das decisões. Então, nós precisamos dar uma atenção especial àquilo que nós temos alimentado o nosso coração. O coração, nós precisamos ter uma clareza disso, meu querido e minha querida, ele não é apenas o centro das emoções, não. Ele também é um lugar onde estão os pensamentos e as intenções mais profundas do nosso ser. Aquilo que a gente se alimenta. Por isso que a palavra, ela purifica o nosso coração. Quando você medita muito na palavra, você vai falar sobre a palavra, porque a boca fala o que está cheio o coração. Não haverá espaço para maus pensamentos quando você alimenta o seu coração com a palavra, quando você alimenta o seu coração com os pensamentos do alto. Pessoas que abrem espaço para maus pensamentos, para pensar mal dos outros, são pessoas totalmente desconectadas com a verdade, com a palavra, com o bem. Alimentam maldade nos seus corações. E eu quero te garantir uma coisa essa noite. Eu e você, sem o Espírito Santo, sem Jesus Cristo, nós somos miseráveis. Nós vamos pensar, sim, coisas ruins. Nós vamos alimentar pensamentos negativos, pensamentos contrários àquilo que a palavra diz que nós somos. O diabo lançará mentiras na nossa mente e nós vamos acreditar. E vamos alimentar esses pensamentos, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso. Por quê? Porque o coração está aberto para receber esse tipo de influência. Coisas, pessoas que ouvem o tempo todo música do mundo, que não alimentam a sua alma, o seu coração com louvor, com pregações, com a palavra, estão sujeitas a todo tipo de má semente, de pensamentos ruins. E Jesus, ele não se conforma com isso, ele pergunta: por que cogitais mal no seu coração? Por quê? Se tens a chance de cultivar boas coisas, bons pensamentos que gerarão bons sentimentos. Você pode ver, quer começar a sentir o seu corpo ruim, dor de cabeça, é botar os seus olhos em coisas ruins, em notícias ruins, pessoas que ficam na internet vendo coisas ruins o tempo todo, ouvindo, dando, emprestando o seu ouvido para falar de tudo, para ouvir tudo que é ruim. Ao invés de focar nas promessas, nos planos, nas movimentações do alto, a pessoa prefere alimentar a sua alma e o seu coração com as coisas do mundo.
coisas ruins, e aquilo se tornam maus pensamentos, e aí você começa a sentir aquilo no seu corpo, começa a vir desânimo, medo, aquilo vem te desestruturando internamente, e o teu corpo adoece. Por isso, Jesus, ele nos clama, ele nos pede que nós tenhamos o nosso foco na palavra. Medita dia e noite, e tudo que fizeres prosperará. Por quê? Porque estaremos cheios de revelações, estaremos cheios das coisas do alto, dos pensamentos do alto que são mais altos do que o nosso. Pensamentos de paz e não de mal, e não de mal. Jesus, ele nos afirma que o mal começa ali no coração, antes dele se manifestar na nossa vida, no nosso físico, em palavras, em ações. Começa ali, é quando nós damos espaço para que o mal entre. Como eu disse, seja através de uma música, de algo que você assiste na televisão, de coisas na internet, seja o que for, que não seja a palavra de Deus, você vai estar alimentando o mal no seu coração. A palavra, o louvor, a oração, o jejum, se não forem prioridade na nossa vida, e nós não colocarmos essas atitudes em ação, não haverá nada que nós possamos fazer. Iremos viver aquilo que está dentro do nosso coração. Tudo aquilo que o mundo tem jogado para cima de nós. Amém? Como eu postei hoje no grupo, existe uma agenda sendo preparada para a vinda do anticristo. E de um lado, o Espírito Santo preparando a noiva, adornando a noiva para o dia do encontro com o Senhor. De que lado você quer estar? Eu te pergunto essa noite. De que lado? Então, eu quero te dizer que pensamentos maus, eles são pecados. Eles são pecados. Os escribas, eles não expressaram as suas acusações verbalmente, mas em pensamentos. E como eu disse, Jesus, que conhece todas as coisas, ele os julgou por isso. Porque ele viu a incredulidade, a maldade do coração, e ele os julgou por isso. Isso nos mostra que Deus não vê apenas as nossas ações, mas todos os pensamentos e intenções do nosso coração. Não se esqueça das intenções. É muito sutil, a intenção do coração quando existe às vezes uma maldade por trás e a gente passa despercebido. Precisamos prestar atenção aos pensamentos e às intenções do nosso coração. Existe um perigo muito grande em alimentar maus pensamentos. Pensamentos negativos, eles criam raízes em nossos corações. E essas raízes, elas vão o quê? Desenvolver, elas vão crescer, elas vão se transformar em incredulidade, em orgulho, em inveja, em julgamento contra as outras pessoas. E Jesus, ele confronta os escribas diretamente, porque ele sabe que pensamentos maus que não são corrigidos, eles levam a ações pecaminosas. Amém? Então, precisamos reconhecer se existe dentro de nós maus pensamentos. É natural que pensamentos ruins cruzem a nossa mente. O problema é nós alimentarmos, é dar atenção para isso, colocar o nosso foco nisso e nos expor a esse tipo de pensamento. Nesse momento, eles tomam conta do nosso coração. Então, pergunte para você esse dia, pergunte quais tipos de pensamentos eu estou nutrindo. Quais? Será que eu vou precisar de um confronto do Senhor na minha vida? São pensamentos de dúvida, são pensamentos de crítica, de medo, julgamento, orgulho. Quais pensamentos você tem alimentado? Quais pensamentos ocupam a sua mente quando você coloca a sua cabeça no travesseiro? Quais pensamentos ocupam a sua mente quando você abre os seus olhos de manhã? Para quem você dá o seu primeiro pensamento? Aleluia.
uma vez que você reconhece quais tipos de pensamento têm ocupado o seu coração, têm preenchido a sua mente. Confronte esses pensamentos com a verdade da palavra de Deus, amém? Use a palavra de Deus para combater os maus pensamentos. Por exemplo, quando você tem pensamento de dúvida, você precisa lembrar que Deus, ele é fiel eternamente. Você vai encontrar isso aonde? Lá em Hebreus 10, 23. Quando você tem algum pensamento de inveja, medite no amor, medite na gratidão. Lá em 1 Coríntios, lá no 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5. Quando você se coloca numa posição de julgamento, aqueles pensamentos de julgamento vêm sobre você, reflita sobre o perdão de Deus. Até mesmo lá em Mateus você vai encontrar isso, não é? Na oração do Pai Nosso, que te perdoa. Permita que Deus transforme o seu coração através da sua verdade, da sua palavra. Eu quero te dizer que Jesus, ele não confrontou os escribas com a intenção de condená-los, mas ele fez isso para revelar que eles tinham uma necessidade de transformação de mente e coração. Amém? O mesmo ocorre conosco todos os dias. Todos os dias. A gente precisa orar e meditar. Orar pedindo ao Senhor que aumente a nossa fome da palavra. E meditar. E quando nós meditamos, a nossa mente, o nosso coração, ele é purificado. Rei Davi, ele disse ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha que lindo, que oração poderosa. Temos que pedir ao Senhor, Pai, eu quero esse coração puro. Eu não quero ter um coração nutrido por maus pensamentos. Me ajude a meditar mais, ter mais fome e sede da Tua palavra, mais fome e sede da Tua presença. Jesus, com esses versos, ele nos chama a examinar constantemente o nosso coração e entregar a Ele as nossas intenções, os nossos pensamentos, permitindo que Ele venha e Ele purifique o nosso interior e nos guie em toda a verdade. Por isso que nós possamos viver cada dia na certeza de que Jesus, Ele tem autoridade sobre tudo e Ele é capaz de transformar a vida daquele que realmente se arrepende, daquele que busca, que nutre bons pensamentos, pensamentos principalmente de confiança no seu poder e na sua autoridade, no Deus que Ele é, naquilo que Ele prometeu. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse é a nossa primeira parte do estudo de Mateus. Amém? Se você, após terminarmos esse estudo, puder fazer uma reflexão, eu quero dizer que Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. A Bíblia também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Além de alcançar a misericórdia do Senhor, precisamos confessar o pecado, perdoar, para que nós possamos ser curados das nossas feridas emocionais, para que possamos ser libertados. Então, faça uma reflexão, amém? Se você tem pecados ocultos, seja pecadinho ou pecadão, procure alguém da sua confiança. Confesse o seu pecado, se não for um pastor, mas um homem, uma mulher de Deus, pessoas que você realmente confia e guardará sigilo. Amém? E confesse, ore, pede perdão. Porque o Senhor Jesus está dizendo, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Muitas pessoas
Elas guardam feridas emocionais ocultas, que muitas vezes foram causadas por mágoas, por rejeições, por desprezos, maldições e tantas outras coisas. E essas pessoas, elas levantam muros emocionais na vida delas. E esses muros não somente impedem que elas não recebam o amor de Deus, como também o amor de outras pessoas. Então nós precisamos buscar o perdão e perdoar, buscar a cura e permitir que o amor de Deus realmente nos restaure completamente, nos restaure de todo bloqueio, né? O problema é que muitas vezes a gente finge que está tudo bem. Como eu disse, a gente coloca algumas coisas debaixo do tapete e a gente coloca algumas máscaras e a gente dá risada, sorri para as pessoas, mas lá no profundo existem coisas que impedem uma vida plena, uma vida saudável, bons relacionamentos, impedem que o amor de Deus alcance esse coração. Então, vamos tomar atitudes, amém, importantes na nossa vida, reconhecer os pecados, as feridas, os rancores, reconheça as paralisias, arrependa-se sinceramente, no mais profundo do seu ser. Confesse verbalmente aquele pecado e abandone. Amém? Jesus disse: vai, vais e não peques mais. Se queremos alcançar a verdadeira cura nas nossas emoções, ter bons pensamentos, precisamos nos posicionar nessa verdade, ter novas atitudes. Salmos 32, dos versos 3 a 5 diz, salmista Davi, ele passou um tempo guardando os seus pecados em silêncio só para ele. E ele diz: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Ele diz que o silêncio, o pecado guardado, não confessado, estava consumindo os ossos. Imagina o que é isso? Os ossos sendo consumidos por aquele pecado. E ele diz: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Só que quando ele se percebe nessa situação e ele resolve tomar uma atitude, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você vê? Ele carregava a culpa do pecado. Como eu disse anteriormente, é um efeito do pecado. E quão terrível é carregar culpa pela vida. Amém? Tem pessoas que carregam culpa daquilo que ela fez e daquilo que ela não fez. É culpa. Amém? Precisamos ser livres dessas cadeias. Culpas daquilo que fez e daquilo que não fez. E podemos ser livres somente através dessa misericórdia e do perdão do Senhor. É importante confessar, porque quando você confessa, o pecado, ele sai pelos lábios. Eita! E o Espírito Santo processa a cura, a libertação. Amém? Ele processa, em nome de Jesus. Eu oro para que você deixe o teu coração exposto para o Senhor. Deixe o coração exposto, para que Ele possa vir e curar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos onde você está. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Conhecemos que Tu és o único que tem o poder de perdoar, de restaurar e transformar vidas. Assim como o paralítico foi trazido à Tua presença. Juntos, nesse momento, trazemos diante de Ti todas as áreas que estão paralisadas nas nossas vidas, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas. Senhor,
por tudo que é de mais sagrado. Perdoa os pecados que têm nos prendido. Eu sei que ainda teremos um momento em secreto contigo, onde iremos confessar o pecado. Mas eu já estou te pedindo, Senhor, nos perdoe. Tem pecados que não estamos nem mesmo conscientes. Que teu Espírito Santo traga à nossa memória. Purifica, Jesus, cada coração que me ouve. Remove dúvidas, medos, orgulhos, mágoas ou qualquer outra coisa que entristece o teu Espírito. Crie em nós corações puros e renove a nossa mente com a tua verdade. Coloque em nós daquilo que é teu, Senhor, para que nós possamos pensar, agir e viver conforme a tua santa e gloriosa vontade. Clamamos, clamamos pela libertação daqueles que precisam ser levantados do peso do pecado e dessas circunstâncias limitantes que o pecado traz para a vida da pessoa. E assim como o Senhor disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Nós oramos para que essa palavra seja liberada sobre cada vida aqui representada. Em nome de Jesus. Dá-nos força, Pai, para nos levantarmos, coragem para avançarmos e fé, e muita fé, para confiarmos nos teus planos, nos teus propósitos. Queremos interceder uns pelos outros, trazendo cada um à tua presença, para que todos possam experimentar essa restauração que somente o Senhor pode fazer. Declaramos que o poder do pecado está quebrado em nossas vidas, em nome de Jesus. Porque o Senhor já venceu na cruz, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que cada um aqui caminhe em liberdade, renovados pelo teu perdão e guiados pela tua graça. Que cada vida seja testemunho vivo do teu amor, da tua misericórdia e poder transformador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor nos ouve. O Senhor está ouvindo essa oração. E aqueles que oraram com sinceridade, eu creio que o Senhor já está agindo em cada coração. Agora mesmo. A começar por mim. E nós te louvamos e te glorificamos, porque tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém.